e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse tempo e no século vindouro a vida eterna. Amém. Aleluia. Li uma parte muito extensa. Às vezes cansa um pouco, né, irmão? Ficar em pé lendo, mas essa passagem é tão linda. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente essa história do rico, do jovem rico, mas toda a Escritura Sagrada, meus irmãos, ela é muito preciosa. Embora que quando nós não entendemos a leitura ou a palavra, nós não daremos tantas ênfase pelaquela passagem, mas quando nós entendemos que é a palavra de Deus, nós entendemos que ela é preciosa para a nossa vida. Aleluia. Como palavra preciosa, ela vai trazer à vida do homem refrigério. Obrigado. Vai trazer condição do homem conseguir olhar para Jesus, entregar sua vida a Jesus, confiar em Jesus, porque é somente Ele, irmãos, Ele mais ninguém que pode fazer o bem por cada um de nós. Louvado seja Deus. Todos nós almejamos os céus. Se chegar num presídio onde há pessoas diversas condenadas mais do que a sua própria idade, e se perguntarmos se ele deseja, ao terminar essa vida, morar onde, ele vai dizer: no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A condição de Deus para o homem é que o homem creia em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Essa é a condição divina. E o homem jamais poderá limitá-lo, determiná-lo, que a sua condição é que venha ter êxito, é que venha verdadeiramente ser válida, mas é a condição divina que será válida, é a que prevalece. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, sem perda de tempo, quero falar sobre este jovem rico. Para este jovem, o que era muito complicado na sua vida eram os seus bens. Você poderia dizer: mas pastor, e a pessoa sendo rico não pode ser salvo? Pode. Mas para aquele jovem rico, a sua riqueza era a sua pior derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, a Bíblia trata como um príncipe e um jovem muito rico. Ele se depara com Jesus e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna, irmãos, é algo que não há dinheiro que pague. Diz o apóstolo Pedro: não foste comprado por coisas corruptíveis,
que é corruptível? Tudo aquilo que se corrompe, dinheiro, ouro, prata, são coisas dessa vida, mas se fosse comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele jovem, ao chamar Jesus de bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, porque isto é que está em jogo, a vida do ser humano. A vida das aves, dos animais, ela está simplesmente no seu sangue, a sua vida. Quando morres, desaparece, se acaba, fica por aqui mesmo. Mas o homem é diferente das aves e dos animais. O homem é diferente porque Deus criou dotado de alma, corpo e espírito. Logo o homem, ele está centralizado num estado de viver eternamente, ou o seu espírito seja eterno. Todavia, ele precisa ter um encontro com o Senhor, para que quando terminar a sua jornada, a sua vida neste planeta Terra, ele possa ser guardado por Jesus. Aleluia. Deus criou o homem, alma, corpo e espírito, chamado tricotom. A alma fala da emoção, o seu intelecto, a sua vontade. E o homem santo, santificado na pessoa de Jesus, a sua alma está santificada. Seu pensamento é santo, sua vontade é santa, seu desejo é santo. E ele procura santificar o seu corpo também, fugindo daquilo que na verdade não agrada ao Senhor, mas agrada a Deus. E quando ele vive essa vida regrada de renúncia, o seu espírito está santificado, seu espírito está diante do Senhor, na condição de que quando ele parar de viver essa vida, ele está guardado na pessoa de Jesus. Aleluia. Porém aquele jovem, tendo este pensamento, meus irmãos, de viver eternamente, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não aceita esta glória, mas diz: por que me chamas bom? Embora Jesus, sendo bom, ele deu um exemplo que devemos não nos gloriarmos nem aceitarmos louvor, mas apelarmos para o Senhor. Ninguém é bom senão Deus. Por que Deus é bom? Porque Deus projetou um meio para que eu e você fosse salvos na bendita pessoa de Jesus. Deus, o Pai, Ele enviou o seu Filho, deu o seu único Filho, para que nós pudéssemos viver eternamente nele, na sua bendita pessoa. Aleluia. Aquele jovem ouve Jesus, e Jesus lhe diz: sabe os mandamentos? Essa expressão de Jesus, sabe os mandamentos, está indagando aquele jovem. Interessante que o escritor Lucas, ele traz uma análise de palavra. Se você vai olhar no Evangelho de Marcos, há uma pequena modificação. Quando se indaga, sabe os mandamentos, aquele que ouve vai dizer: sei, não sei, quais. Aleluia. E a Bíblia, irmãos, ela tem sido
feita, escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Mas no decorrer dos tempos tem sido atualizada com palavras mais claras, mais direcionadas. Enquanto o escritor de Lucas vai dizer que Jesus disse: sabe os mandamentos, e não revela que ele pergunta quais, ou que diga eu sei, mas simplesmente destaca Jesus dizendo os mandamentos que deveria se guardar para que pudesse ter a vida eterna. Jesus vai dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aleluia. Aquele jovem, ele vai dizer para Jesus que faço isso desde a minha mocidade. Louvado seja Deus. É bom guardar o mandamento, né, irmãos? É bom viver uma vida temente dos caminhos do Senhor. Interessante que no Evangelho de Lucas ele não vai dizer que o jovem disse: e o que me falta ainda? Mas entendemos pela expressão de Jesus dizendo: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-de a esmola aos pobres e segue-me, e terá um tesouro no céu. Aleluia. Queridos irmãos, existem tantas coisas que tenta separar o homem de Deus, tenta fazer com que o coração do homem esteja preso e ele não consiga seguir a Jesus, porque existe algo que está diante dele e que para ele é tudo na sua vida. Para aquele jovem rico, a sua riqueza era tudo, era o seu tesouro maior. Em outras palavras, seria seu Deus. Jesus vai dizer que não poder servir aos dois senhores, a Deus e a Mamon, que é dinheiro. E os bens que aquele homem possuía, irmãos, era um tesouro, um patrimônio que o seu coração estava aprisionado lá. Aleluia. E quando ele ouve Jesus dizendo: vende, mas uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá de esmola aos pobres, segue-me, e terá um tesouro no céu. Isto é real. Se o homem se desprende daquilo que ele oprime, que ele possui e que está lhe fazendo mal, e ele procura colocar-se nas mãos de Deus, irmãos, o que Jesus ensinou é certo. Ele ia não ter mais esse patrimônio, ele ia favorecer a muitas pessoas carentes, ajudá-la. Mas havia uma promessa gloriosa de que ele teria um tesouro nos céus. Aleluia. E ele, desprezando tudo isso, não queria dizer que ele não receberia nessa vida recompensa, porque ele receberia recompensa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus vai dizendo que vende tudo quanto tem, dá de esmola aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu, aquele jovem, queridos irmãos, ele sai muito triste. Ele nem se despede de Jesus, com certeza. Ele não diz: Jesus, foi um prazer te conhecê-lo, Senhor, até mais, eu vou caminhando. Mas ele baixa a cabeça e sai muito triste,
cabeça baixa, desanimado, desmotivado e não quer mais conversa com Jesus, porque o que ele pensava não era realmente um pensamento verdadeiro. Aleluia. Ele não roubava, não matava, não adulterava, ele não diria falso testemunho, honrar o seu pai e a sua mãe, mas descobriu que isso não seria tanto suficiente para que ele pudesse ter a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai embora triste, embora muito rico, mas a sua riqueza não lhe alegrava, não lhe dava condição de ser confortado por ter muitos bens, não lhe dava condição de vida eterna, mas ele caminha muito triste, e Jesus, vendo a sua tristeza, o seu apego àquilo que perece, Jesus disse: dificilmente entrará no reino dos céus, no reino de Deus, os que confiam em riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Difícil. Aleluia. E estava com Jesus, amados irmãos, seus discípulos de sempre, que sempre assistia diante dos milagres, diante das pregações, e olha para Jesus e diz: sendo assim, quem pode salvar-se? Irmãos, quantos problemas cercam o homem? São diversos. Louvado seja o nome de Jesus. São diversos problemas que cercam o homem, que ele leva o homem ao fundo do poço. São diversos problemas que separa como muralha diante do Senhor. Para aquele jovem era sua riqueza. Só que Jesus diz: quem poderá salvar-se? Jesus diz: o impossíveis aos homens é possíveis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que transforma o coração do homem. Quando o homem ouve a palavra do Senhor, que ele apela ou toma uma posição em colocar na sua vida Jesus em primeiro lugar, deixando de lado aquilo que ele oprime, aquilo que ele queria, aquilo que ele acredita, aquilo que ele mais gostaria, ele vai ver que vale a pena seguir a Jesus, porque ele é a solução da sua vida. Aleluia. É impossível ao homem, mas a Deus é possível. Tudo é possível. Talvez aquele jovem rico, se ele tivesse retornado para ouvir Jesus ensinar em outra vez, em outro dia, e ele tivesse abrido o seu coração para o Senhor, isso que era impossível tinha se tornado possível. Aleluia. Mas o seu coração estava impregnado naquilo. Jesus quer dizer que Ele, Deus, é Deus do impossível, e Ele pode fazer na tua vida, em nossas vidas, aquilo que nós não podemos fazer. Louvado seja Deus. Então, interessante, irmão, Jesus vai falando que ninguém há que tenha deixado. Um dos discípulos se atreve a dizer que nós tudo deixamos e te seguimos. Ninguém há que tenha deixado pai, mãe, filho, casa, mulher, por amor de mim, que não receba nesse presente século
muitas vezes a recompensa, e no vindouro a vida eterna. Aleluia. Queridos irmãos, uma vez eu pregando num culto, 6 pessoas confessaram a Jesus. Eu fiquei feliz em ver 6 pessoas crendo, confessando a Jesus como Salvador. E uma senhora que creu no Senhor Jesus, ela informa seu filho que morava em Fortaleza que agora eu sou crente. Tão alegre. O filho disse para ela: cabe com essa besteira, porque senão nunca mais eu piso aí. Irmão, foi jogar água no fogo. Quando eu cheguei lá, a mulher estava diferente e disse: pastor, eu não posso ser crente. Mas por que, irmã? Todos podem ser crentes de Jesus. Não, eu amo Deus no céu e meus filhos na terra. Ele disse: se eu fosse crente, eu nunca mais pisar aqui. Como é que ama Deus no céu, irmãos? Se não desprezou o amor do filho por amor a Jesus, e se ela abre mão do amor do filho, dizendo: olha, eu sou crente em Jesus, e eu não deixarei meu Senhor, porque Ele morreu por mim, e desprezasse o amor do filho, Deus ia libertar o filho, repreender os demônios, ele ia se converter, ia ser crente, e a sua vida seria mudada, de maneira que, se não acontecesse, a dela estava na presença do Senhor. E ela não fez isso, e se partiu dessa vida para outra sem encontrar com Jesus, se perde ela, se perde ele, porque na verdade seu coração estava preso no Filho. Aleluia. Tem uns que aceitam Jesus, mulher aceita Jesus, o marido diz: olha, eu não sou crente, eu não aceito isso aqui não posso mais ser crente. O marido diz que não aceita eu ser crente, Jesus é o Salvador, mas o marido não aceita, então. E às vezes tem até homem que a mulher diz: não, eu não vou ser crente não, e você não é para ser também não vai ser também, porque a mulher não quer ser crente. Triste, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para aquele jovem que dificilmente entrará no reino dos céus, no reino de Deus, os que confiam em riqueza. E quando ele foi falando sobre os que tinham deixado pai, mãe, casa, mulher, esposo por amor de mim, receberão neste presente século muitas vezes a recompensa, e no futuro a vida eterna. Louvado seja Deus. Está dizendo que o homem precisa colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, amá-lo de coração, servi-lo, e as demais coisas é Deus quem vai trabalhando, irmãos. Aleluia. Ele que trabalha, Ele sabe como fazer, de maneira que nós somos barro, e não podemos dizer para o oleiro que nós queremos assim, ou seremos assim, mas devemos se submeter à sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele jovem rico, ele sai triste, e Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Talvez você até esteja pensando, agulha, aquela que as irmãs pegam, botam uma linha com dificuldade, né? A irmã Laís inventou até um negócio para poder conseguir puxar a linha, não dá muito trabalho.
Mas nessa agulhazinha que costura não, irmãos. Lá em Israel existem as montanhas e é classificada aquelas montanhas chamado de agulha. É estreito, mas faz passar um camelo por lá. Quer dizer, dá trabalho até um camelo passar. Mas mais fácil passar um camelo do que os que confiem riqueza entrar no reino de Deus. Porque é impossível, se o homem confia nos seus bens, na sua riqueza, não tem como confiar em Deus. Todavia não está condenado, porque esse impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia. Nós encontramos, meus irmãos, tantas passagens curiosas, que era tão impossível a vida de alguém, mas Jesus mudou o quadro, ele permanece o mesmo. É simplesmente pelo um toque de fé. Quando o homem crê, então aquilo que era impossível torna possível. Por exemplo, darei um exemplo a vocês. Aquele jovem lunático, o demônio o pegava e lançava muitas vezes no fogo para matar queimado e muitas vezes na água para matar afogado. Aquele homem, pai do jovem, irmãos, ele tenta apelar para o discípulo de Jesus. Se encontrou com o discípulo, conta a história, pede: vamos me ajudar, vamos orar pelo meu filho. Oraram, mas não expulsaram o demônio. Louvado seja o nome de Jesus. Era impossível para aquele pai, seu filho ser liberto, por ele mesmo tinha condição, mas ele levou a crer que Deus poderia abençoá-lo. O discípulo não consegue, mais tarde ele procura Jesus. Chamei o teu discípulo, mas eles não puderam expulsar. Aleluia. Irmão, Jesus, ele até diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis comigo? Estarei convosco. Que Jesus estava com eles, fazendo milagre, falando, e eles ouvindo, vendo, mas a fé era pequena. Jesus vai lá entrar aquele jovem, ordena o espírito imundo para que saia, e o espírito imundo sai daquele jovem. Louvado seja Deus. Isso era impossível, mas o homem creu e apelou para Jesus, e o milagre aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos que o homem pode ser rico, quando ele ouvir a palavra do Senhor, que ele abrir seu coração, entender que os bens são coisas perecíveis e que não lhe garante a vida eterna, e ele crer em Jesus como Salvador da sua alma, de verdade, irmãos, ele vai ser transformado. Alguém nessa noite falou aqui de Jó, um homem que era temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. Este homem, ele era muito rico, o homem mais rico do Oriente Médio. Todavia, seu coração estava sarado, irmãos. Ele não era apegado, não endeusava aquilo que ele tinha, não estava no seu coração um apego muito profundo, como se fosse algo tão importante que seriam os seus bens, mas estava no seu coração temor ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então não é porque o homem é rico que não seja salvo. O problema é
que o seu coração não pode estar preso naquilo que tem. Jesus é aquele que restaura, é aquele que pode abençoar o homem, mas o homem precisa se colocar na posição da bênção, precisa verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, precisa crer de todo o seu coração em Jesus, não para ser rico, não para ser curado, mas sim para ser perdoado, para ter o céu por herança da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, não há nada melhor do que o homem ter os céus por herança. Não há nada melhor. Jesus chegou a dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não tem fundamento. Ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida, ser condenado, não teve sentido. É melhor não ter nada e viver os anos que for possível nesta vida sem nada, e quando terminar, morar na glória eternamente com Jesus. A Bíblia diz, queridos irmãos, nós somos herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus com Jesus Cristo. Aleluia. Só não mora com Ele na glória que não quer, porque Ele quer dar ao povo, aos homens, este privilégio de viver eternamente com Ele na glória. Aleluia. Todo homem deseja morar no céu, mas as coisas dessa vida lhe atrapalha, lhe apega, lhe pressiona, e ele fica escravo dessa vida tão triste. Aleluia. De uma vida que passa tão rápido, né, irmãos? De uma vida que não é eterna. Aleluia. Mas Jesus está nessa noite aqui. Acredito que Ele tem falado ao coração de cada um de nós, porque Ele é bom. Ele deseja que nós entendemos sua vontade, né? Seu ponto de vista, que é o que prevalece. É Ele que tem o perdão para nos dar, é Ele que tem os céus para nos dar. É Ele o autor e consumador da fé. É Ele que favorece a vida àquele que nele crê. Aleluia. Moisés chegou a dizer para o povo de Israel: o Senhor vosso Deus suscitará um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado, será condenado, destruído para sempre. Mais ou menos assim, viu, irmãos? Exterminado é condenado, destruído para sempre. Moisés era um homem que os filhos de Israel tinham medo. Ele falava e o povo ouvia. Mas ele apresenta que o Senhor vosso Deus suscitará um profeta semelhante a mim. E esse fala de Jesus. Jesus é oferecido, irmãos, é propagado a sua palavra, a sua salvação, e os homens ouvirão. Quantos evangelhos estão sendo pregados em praça pública, pelos lares, e as pessoas ouvirão a mensagem do Santo Evangelho, mas um dia o Senhor se manifestará, e quando Ele se manifestar, é onde Ele vai agora tomar a posição. Imaginou, a porta da graça se fecha e o homem não terá o privilégio de ouvir o Evangelho. Jesus virá buscar o seu povo, um povo do meio do povo. Se a Bíblia dissesse Jesus vem buscar todo o povo, ou vem buscar multidões de povo, dá até para você ficar confiante, talvez eu vou também. Mas diz que vem buscar um povo do meio do povo,
E Malaquias se atreve a dizer: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Então, onde é, irmãos? É num lugar triste. Se o justo é com dificuldade que vai ser salvo, morar no céu, o ímpio desce ao inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia Deus não criou o inferno para o homem, ou o homem para o inferno. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Nós olhando aquela parábola que quando o rei vier em sua glória e os anjos descem, reunirá as nações, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita. Está falando dos cristãos, dos crentes, daqueles que na verdade se converteram a Jesus. Porá à sua direita e dirá: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porém aquele que, comparado com os cabritos, porá à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, irmãos, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem, não querendo nada com Jesus, ele vai para lá com seus próprios pés, vai caminhando, querendo ir para o céu, mas caminhando para o caminho errado, porque a sua vontade está presa naquilo que na verdade não agrada o Senhor. Aleluia. A necessidade é grande para nós conhecermos a Jesus, e o privilégio do Senhor é grande para nos dar o céu por herança. Louvado seja o nome de Jesus. Quando foi começado 6 horas, pronto, foi? Amém. Eu vou cantar um louvor do cantor cristão, depois estaremos orando, terminando o culto. Este louvor que eu vou cantar é do cantor cristão, número 46. Jesus transformou-me. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, a seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação.
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós iremos terminar o culto. Tem escala para apresentar, irmã Jaqueline? Vamos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. A escala da semana. Grupo familiar na casa do Diácono Valério, liderado evangelista Gelson. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto público, dirigente Diácono Valério e pregador evangelista Gelson, amém? Amém. Pronto. Louvado seja Deus. Não Glauber se converteu a Jesus na Igreja Batista Moriá, foi batizado nas águas na Igreja Batista Moriá. Ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor. É um rapaz decente, de família, conhece seu pai, sua mãe, pessoas que não são evangélicos, mas têm um respeito, pessoas decentes. E queria perguntar, irmão Glauber, se gostaria de voltar para os caminhos do Senhor hoje, agora. Amém. Tudo bem. Jesus te ama. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, Pai de infinita misericórdia, queremos te agradecer ao Pai pelo privilégio que deste a nós para estarmos juntos, reunidos na Tua presença, para exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. Queremos te pedir, Senhor, abençoa, Senhor, cada vida que aqui está, abençoando o Senhor de maneira gloriosa. Senhor, aquele que se encontra enfermo, meu Deus, repreenda a enfermidade, sara a enfermidade, pois Tu és médico por excelência, Tu és o Deus do impossível. Temos pregado nesta noite, pela Tua palavra, que o impossível ao homem é possível ao Senhor. Meu Deus, vai repreendendo tudo aquilo que é impossível, meu Deus, vai desfazendo todo o mal. Permita o milagre na vida da Tua igreja. Pai santo e justo, venha trabalhar, Senhor, na vida do Teu povo. Meu Deus, que tenhamos o motivo, o privilégio para chorar diante do Teu altar, para exaltar o Teu nome, porque sabemos que és bom, és poderoso e que pode fazer o milagre acontecer. Pai Santo, te oro por aqueles que não puderam vir nesta noite. Meu Deus, desperta. Senhor, permita, ó Pai, que aprendam, Senhor, a Te servir melhor, a Te adorar, a escolher a melhor coisa, que